quais são os próximos passos, né, com relação às doações e a orientação para quem quer ajudar o Estado nesse momento? Bom, nós temos uma monumental corrente de solidariedade acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Então, o volume de doações é enorme. Nós estamos trabalhando para organizar toda essa logística, né, que está organizada, mas que é um desafio gigantesco. Fizemos uma reunião com empresas e entidades ligadas ao setor de transporte e logística. Firmamos um termo de cooperação para podermos ter apoio técnico na estruturação dessa logística que é desafiadora. Estruturamos um call center, onde nós pedimos que as pessoas que vão fazer doações em grandes volumes possam direcionar antes, né, o comunicado e ajustamento dessa logística com este call center, para que a gente possa fazer desde já a distribuição, nos prepararmos para receber as cargas de acordo com o tipo de carga que está chegando. Também buscando dar orientações sobre a classificação antecipada dessas cargas, porque tem desde itens de limpeza, roupas, colchões, a alimentação, enfim, são cargas muito diversas, né, que precisam ser organizadas. E também determinei a nossa equipe que atue junto com o setor privado, com a sociedade civil, enfim, com startups, para desenvolvermos ferramentas e mecanismos que induzam, que estimulem as doações através de canais que façam adquirir localmente os itens. Por quê? Porque vem muitas doações de fora do Estado e quero agradecer a todos que estão doando e ajudando. Mas esse volume grande de itens vindo de fora do Estado pode ter depois um efeito colateral não desejado, que é desestimular o consumo nos comércios locais, né? Como você vai ter comunidades inteiras atendidas com doações de fora, o comércio local vai ter mais dificuldade de se reerguer. Esse é um fenômeno que a gente observou já em outros desastres, de outras tragédias. Então a gente está buscando aí estabelecer caminhos em que quem quer doar e participar, não é dinheiro para o governo não está pedindo isso, não é para doações em dinheiro, mas que possa ter canais em que ele faça aquisição localmente desses itens, até poupando o custo do transporte, melhorando a logística e estimulando o comércio local também, que também está sofrendo na medida em que o impacto dessa tragédia também está se fazendo sentido do ponto de vista econômico. Governador, 2019, o seu governo se lembra das ações ambientais. Teve especialista que falou que foi um retrocesso na proteção ambiental. Queria saber se o senhor hoje avalia que foi um erro e nessa reconstrução do Estado, o que pretende ser feito em relação a isso? Essa lei deve ser revista? Bom, eu vejo, né, críticos, especialistas tentando trazer narrativas, às vezes sem entender exatamente sobre o que está falando. Porque fala-se, olha, o Estado mexeu em 400 artigos da legislação ambiental. Vamos lá, o que está dentro desses 400 artigos? Muitos deles referentes a alinhamento da legislação estadual com a legislação federal. Outros tantos referentes a processos burocráticos e formalidades que exigiam, por exemplo, que houvesse protocolo em papel, meio físico, de projetos, e que nós alteramos a legislação para poder fazer protocolos virtuais, processos digitais. Teve que mexer na legislação para isso. Está lá presente na legislação que nós apresentamos a correção das multas. O que acontecia na legislação ambiental até então no Rio Grande do Sul? A pessoa era multada por uma infração e ela ficava discutindo administrativamente, postergando, recorrendo, empurrando. Quando finalmente ela não tinha mais recurso, ela era chamada a pagar sem correção a multa, sem ter nenhum tipo de juros sobre essa multa, ou seja, ela ganhava dinheiro, né, empurrando isso para frente sem ter correção. Nós botamos na lei a previsão de correção nos valores das multas para não premiar infratores com a postergação das multas. Isso é uma atitude em favor do meio ambiente, para dar mais consequência, mais punição para quem não cumpre a legislação. Nós colocamos a previsão, por exemplo, de ferramentas para pagamento por serviços ambientais. Além de punir quem faz errado, premiar e recompensar quem faz a coisa certa, do jeito certo. Então, o pagamento por serviços ambientais é uma modalidade de um instrumento que é utilizado em outros lugares, que não tinha previsão aqui no Rio Grande do Sul, que é pegar aquele empreendedor que tem áreas de preservação na sua propriedade e que se propõe a cuidar, preservar, e o Estado poder canalizar recursos para ajudá-lo nessa
preservação, porque se a gente não der sentido econômico à preservação, você vai ter sempre uma dificuldade adicional de promover a preservação. Para proteger não basta punir quem faz errado, a gente tem que ajudar e estimular quem faz a coisa certa. Isso é uma previsão que foi colocada na legislação. Nós colocamos na legislação, nesses artigos tantos que falam que a gente alterou, a previsão de regulamentação da proteção do bioma Pampa, que é um bioma que só existe no Rio Grande do Sul e que não tinha nada na legislação gaúcha que estabelecesse previsão sobre o bioma Pampa e agora passou a ter. Então a legislação que nós fizemos foi com absoluta responsabilidade com o meio ambiente, para sim buscar desburocratizar, agilizar processos, mas com um olhar sobre proteção ao meio ambiente nesses tantos artigos que nós lá estabelecemos. Então estou convicto, né, de que foi um passo importante que nós demos e que está sempre aberto para a gente poder discutir aprimoramento, melhorias, né? O governo do estado não se acha dono da verdade e recorre e busca apoios de especialistas para que a gente possa implementar medidas de proteção. Assinamos decretos de compromissos ambientais mundiais como Race to Zero, Race to Resilience, que são 2 protocolos importantes de comprometimento com a redução de emissões de gases do efeito estufa. Estimulamos, né, plantio e reflorestamento no estado, criamos um programa da agricultura de baixo carbono para podermos ter incentivo à produção sustentável na pecuária para reduzir emissões também de gases do efeito estufa. Muitas ações são empreendidas pelo estado com preservação. Neste governo há responsabilidade e não dá para se dizer que o fenômeno que nós estamos enfrentando com o volume de chuvas e de água se deva a uma alteração legislativa local, certamente, e essa alteração que se deu e que fazem as críticas e as análises veio com muitos dispositivos de endurecimento da legislação em relação a infratores e de prestigiamento a quem faz a coisa certa. Governador, em relação à proposta do governo federal de suspender o pagamento da dívida com a União, a dívida aqui do governo do estado, por 3 anos, e também que deve ser anunciada hoje um voucher, né, de R$5.000 para os desabrigados. O senhor acha que isso é suficiente? Precisa de mais, já que o estado como um todo está muito destruído? A gente sabe que as cifras aí para a reconstrução passam de bilhões, né? Bom, as águas ainda nem baixaram. Pelo contrário, tivemos ainda um repique no aumento do nível dos rios e do Lago Guaíba em função das chuvas do final de semana para cá. Então não há ainda qualquer número que se estabeleça, ainda não terá um nível de precisão por conta da infraestrutura afetada e da complexidade para a remobilização econômica, tendo em vista que centros logísticos foram afetados, indústrias que produzem insumos para outras cadeias produtivas, o setor do agronegócio, enfim, tudo isso ainda será mensurado. Então qualquer ação, por mais relevante e impactante que seja no curto prazo, ainda não será suficiente, dado que a gente vai a cada dia ampliando a visão e a dimensão do impacto sobre o Rio Grande do Sul. Mas algumas coisas são certas, né? Essa questão da suspensão da dívida é muito importante, embora, né, registramos, o desejo do Rio Grande do Sul é que as parcelas que estarão suspensas sejam consideradas quitadas e não simplesmente postergadas e incorporadas ao saldo devedor. Então esse é um desejo do estado do Rio Grande do Sul. Mas já é uma ajuda importante, não estou diminuindo aqui o passo que o Ministério da Fazenda deu. A decisão do presidente da República, do presidente Lula, é relevante, é importante. Temos falado quase que diariamente e há consciência por parte do governo federal que vão ter que ser feitos outros anúncios. Nós consideramos importante que hajam novos aportes de recursos para o Estado, para a reconstrução de infraestrutura, para compensar inclusive as perdas econômicas e fiscais que teremos, porque nós vamos ter impacto na arrecadação do Estado, os municípios vão ter impacto na sua arrecadação por conta da paralisação de serviços. Então, os impostos municipais serão afetados, o imposto estadual será afetado e, portanto, teremos uma dificuldade de arrecadação e, de outro lado, sobrecarga nas despesas. Máquinas, horas extras, a segurança pública que a gente está reforçando, recursos nos hospitais, tudo isso já está elevando o nosso nível de despesas quando as nossas receitas tendem a cair. Então a gente vai precisar do apoio da União também, que é o ente federativo que tem capacidade fiscal, capacidade financeira, que pode tomar empréstimos, gerar dívida para socorrer entes subnacionais, dando suporte aos entes do Estado e dos municípios.
nós estamos muito preocupados também, né? Estou pedindo ao presidente que olhe com atenção para o apoio aos trabalhadores. As empresas serão afetadas e nós entendemos que medidas como as que foram adotadas na pandemia, em que parte dos salários foi suportado pelo governo, né, pagando parte dos salários por um período até que as empresas possam se reerguer, vai ser importante também ser inserido dentro desse contexto de ações. No crédito oferecido à iniciativa privada, para as empresas, muitas das empresas já estão alavancadas em empréstimos e financiamentos por conta do episódio da pandemia, né? Já utilizaram o Pronamp e outros financiamentos que fazem com que elas tenham mais dificuldade de acessar junto às instituições financeiras os financiamentos que estão se propondo agora a serem alcançados. Então vamos ter que ter medidas excepcionais em que o governo, especialmente o governo federal, que tem essa capacidade, possa dar garantias às instituições financeiras de maneira que elas possam acolher as demandas e os pedidos de financiamento com prazo para pagar, e que envolve um grau um pouco maior de risco, portanto, porque essas empresas já estão alavancadas antes, mas que se não for feito, essas empresas vão fechar e vão gerar desemprego. Então, vamos ter que ter medidas excepcionais também para o acesso ao crédito por empresas que já estão com financiamentos e que, buscando se reerguer, vão ter que buscar novos financiamentos. São muitas as dimensões de atendimento também do ponto de vista financeiro, creditício, né? Que vão ter que ser tomadas. Há essa consciência por parte do ministro Haddad e do presidente Lula, e eu confio que a gente vá aos poucos, né, a cada dia, encontrando novas soluções para endereçar solução para cada um desses problemas. Parte do estado foi totalmente destruída. Hoje nós temos cidades pelo mundo se adaptando à nova realidade climática. Agora o Rio Grande do Sul vai ter que reconstruir alguns locais, principalmente no Vale do Taquari, quase que do zero. Quero saber como é que vai ser o novo Rio Grande do Sul do ponto de vista dessas construções já adaptadas às mudanças climáticas. Nós já demandamos a um grupo, né, técnico de especialistas do Estado que possa nos ajudar a fazer agora a definição dessas prioridades de locais que vão precisar ser totalmente repensados. Municípios, por exemplo, na região dos vales, que tiveram a catástrofe do ano passado e agora novamente tem essa catástrofe, vão ter naturalmente uma prioridade de um olhar sobre remover bairros inteiros de determinadas localidades. Agora a gente tem que ter consciência de que isso gera um custo enorme, porque você vai ter que indenizar as áreas que as pessoas têm a propriedade privada daqueles locais, você vai ter que fazer um processo de indenização, planejamento urbano para remoção, com métodos construtivos também sustentáveis e rápidos para que a gente consiga reter essas pessoas nos locais de forma a não gerar um empobrecimento da economia local e que rapidamente a gente consiga, portanto, dar essas soluções. Então nós vamos ter que ver quais são essas manchas desses locais que precisam ser repensados, se bairros inteiros ou eventualmente cidades inteiras, difícil projetar isso, para que a gente possa priorizar. Não adianta querer fazer tudo e tudo ao mesmo tempo, porque a gente sabe das limitações técnicas, financeiras, né, para a implementação de todas as soluções. Localidades em Porto Alegre, que são também costumeiramente afetadas, como a região das ilhas e outras regiões mais alagáveis aqui no município, também vão ter que ser observadas. E aí vamos ter que ter o planejamento do curtíssimo prazo, de alocação dessas pessoas em locais dignos para o acolhimento e soluções para elas no curto prazo, para evitar a volta a locais precários, o que depois fica muito mais complexo de se resolver. Então, nesta semana ainda, o governo do estado vai apresentar a estrutura de governança que nós estamos montando para o gerenciamento desta crise no curto prazo e para este processo de reconstrução também, onde nós estamos inserindo também apoio técnico de consultorias especializadas para que a gente possa desenvolver as soluções mais arrojadas, sustentáveis e ágeis, né? E claro, dentro de uma capacidade de execução, né? Tem que ter essa capacidade de serem tiradas do papel. A gente vai ter que ser ousado e arrojado e ao mesmo tempo com o pé no chão sobre o que é capaz de ser executado com maior agilidade possível. Sobre a questão habitacional, governador, a gente tem mais de 700 abrigos, a gente tem mais de 70 mil pessoas em abrigos, mais de 600 mil pessoas que tiveram que sair de casa. Existe alguma solução emergencial habitacional? Ano passado a gente teve aquele evento lá no Vale do Taquari e foi em setembro e a gente teve as casas provisórias prontas só em abril. Então existe aí alguma solução? O governo tem algum projeto nesse sentido, algum plano, né, para tentar abrigar essas pessoas de uma forma mais digna, que a gente sabe que em algum momento os voluntários vão cansar e o
o Estado vai ter que agir, né? Sim, também estou em cima do nosso time para isso, né? Para dar dignidade aos abrigos, uma vez que por algumas semanas ainda, em muitos locais, vão ficar essas pessoas convivendo nesses abrigos. Então tem que ter garantia da alimentação, das condições sanitárias, do banho, do chuveiro, né? Da organização, da convivência de centenas de pessoas no mesmo espaço, para que seja suportável, né? As pessoas já foram vítimas de uma tragédia, saíram de casa, estão sendo vítimas nesse momento em determinados abrigos de uma dificuldade assistencial. Então isso é urgente, né? O governo do estado está liberando recursos para os municípios para a qualificação desses abrigos e estamos buscando dar suporte técnico para ajudar a dar dignidade nesses abrigos mais críticos. Quero agradecer muitos voluntários e entidades que ajudam também criando e abrindo novos abrigos em condições muito qualificadas para poder dar assistência a essas pessoas. Então, dignificar os abrigos no curtíssimo prazo. Num curto prazo, a gente conseguir passar para esse processo da moradia temporária. E aí vão ter que ser várias soluções, né, que já começamos a conversar. Desde o aluguel social, para quem puder ter a oportunidade de alugar algum espaço para si, a outras iniciativas como a estadia solidária, que é a oportunidade de você remunerar alguém para receber outra família. As pessoas eventualmente têm né, um amigo, alguém para onde ir, mas você vai gerar um sobrecusto para essas famílias ao acolher mais gente na sua casa. Então, também estimular essa estadia solidária é uma ferramenta. Para quem não tem para onde ir, moradias temporárias. O governo também já está buscando soluções, já estamos contratando algumas de módulos, casas modulares temporárias para estabelecer em determinadas localidades. O desafio aqui é o volume, né? Porque tem uma capacidade de entrega da iniciativa privada também, né? Para a produção em escala dessas moradias. E claro que você tem que compatibilizar, porque estamos todos submetidos a órgãos de controle que vão analisar o custo do metro quadrado de cada uma das tipologias construtivas, porque você está contratando uma, não está contratando a outra. Então isso, o governo não sai ali na esquina com cartão e contrata um serviço. A gente tem que ter a preocupação de organizar isso com agilidade, mas com a responsabilidade do uso do recurso público. Então, várias soluções para os abrigos, para direcionar as pessoas para outros locais onde elas podem, com aluguel social e estadia solidária, e para módulos temporários, até que a gente tenha, então, o encaminhamento da solução definitiva, especialmente quando contempla essa necessidade de repensar a ocupação, né, o planejamento urbano. Não é simplesmente ajudar as pessoas a reconstruírem naquele local. Se aquele local estiver condenado, a gente vai ter que ajudá-las a ir para outro lugar, e isso vai envolver um planejamento mais complexo do ponto de vista urbanístico. A gente já tem equipe pensando nisso e nós vamos reforçar essas equipes com apoio técnico e consultorias especializadas que estamos buscando e recorrendo para podermos ter capacidade de fôlego de trabalho. A extensão desse desastre é o maior desafio. A região central, essa região dos vales, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Vale do Caí, a Serra Gaúcha em determinados pontos, né, em comunidades do interior, a região metropolitana com volume gigantesco, Eldorado do Sul, Guaíba, Canoas, Porto Alegre, São Leopoldo, a região sul que também está sendo afetada, como Pelotas, Rio Grande, São José do Norte. Então a extensão disso tudo torna especialmente complexo e por isso a gente vai ter que reforçar estruturas do setor público com muito apoio do setor privado também para que a gente possa desenvolver todas essas ações. O Estado vinha lentamente se recuperando de uma grave crise financeira. Gestão anterior não pagou professor, teve greve, policial também em greve, tinha preso dormindo em viatura porque não tinha vaga em presídio de delegacia. E a segurança pública também, principalmente em Porto Alegre, tendo uma crise. O Estado vinha se recuperando e agora vai ter uma recuperação muito mais desafiadora pela frente. Então o gaúcho fica se perguntando, o que a gente tinha avançado, será que vai retroceder? Qual que é o Rio Grande do Sul que vai sair dessa inundação, que o gaúcho pode esperar do Estado? Eu sei que é difícil as pessoas entenderem isso nesse momento, porque já fazem 2 semanas, mais de 2 semanas, eu mesmo já estou perdendo a conta dos dias, que dia da semana que é, porque não tem mais sábado, domingo, não tem noite, não tem dia, é todo momento de trabalho. A gente está nessas últimas 2 semanas numa situação de chove, para de chover, o rio sobe, começa a descer, chove de novo, o rio sobe. Eu sei que é difícil ter confiança e otimismo nesse momento, mas eu quero assegurar aqui ao povo gaúcho que tudo está sendo feito com união de esforços junto aos municípios, o Estado, a União,
e nós estamos coordenando esforços para que tudo que a gente avançou nesses últimos anos de restabelecer a capacidade fiscal do Estado, capacidade de investimento, não se perca, e pelo contrário, com essa soma de esforços, a gente consiga, deste sufoco que a gente está passando, ter uma oportunidade de voltar com ainda mais força o Estado. Então essa suspensão da dívida, o aporte dos recursos, a parceria do setor privado, tudo isso vai nos dar uma oportunidade da gente voltar com força e fazer valer aquela parte do nosso hino do Rio Grande do Sul, que diz: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Nós vamos, a partir desta situação crítica, trazer, no médio e longo prazo, uma lição, certamente, de recuperação com força e com vigor. É claro que a gente tinha problemas para viver a vida ordinária já, né? O dia a dia, a rotina, como você falou, dos salários que estavam atrasados, que a gente colocou em dia, dos hospitais que não estavam recebendo, que passaram a receber e pagamos as dívidas, da questão dos presos em viatura, tudo isso vinha se arrumando. Aliás, se nós estivéssemos vivendo um desastre como esse, sem ter resolvido essa parte, imagine se nós estivéssemos agora com o Estado debaixo d'água, destruído e ainda com dívidas acumuladas e com passivos. Nem a suspensão da dívida com a União daria conta agora da gente poder fazer investimento, porque ela estaria simplesmente servindo para cobrir déficit. Não, a gente vai ter a oportunidade da reconstrução, porque o Estado estava minimamente ajustado. E nós vamos colocar toda a energia para que essa reconstrução seja o mais rápido, o mais forte, o mais vibrante possível. Posso só encerrar? O que ficou de aprendizado? Deixa eu só fazer uma volta aqui. O que ficou de aprendizado, governador, após toda essa catástrofe, em relação à questão ambiental, à questão das mudanças climáticas? O que fica de aprendizado após isso? O aprendizado é para todos nós, para o governo, para a sociedade, para o setor produtivo. Passos vinham sendo dados. Nós vamos ter que botar ainda mais energia, mais fôlego, mais velocidade nas nossas ações, tanto do ponto de vista da mitigação das mudanças climáticas, para contribuir para que o planeta reduza essa mudança climática que já está dada, mas que possa reduzir essa velocidade de aquecimento, que gera eventos climáticos extremos e a recorrência desses eventos, né, porque é sabido que o planeta tem os seus ciclos. Chuvas intensas como essas aconteceram no passado, lá em 1941, mas o ponto agora, o objetivo, é a recorrência. Esses eventos com muito mais frequência e recorrência e situações extremas ainda maiores. Então a gente vai ter que trabalhar para dar contribuição ao planeta, todos juntos. O planeta não respeita as fronteiras, ele não olha até aqui o Rio Grande do Sul está fazendo a sua parte, dali em diante é outro estado ou é outro país, não está fazendo a sua parte, então a natureza não quer saber das fronteiras que estão no papel. Vamos ter que trabalhar muito unidos, somando esforços para contribuir ao planeta, mas também tem uma parte de adaptação e resiliência, nos adaptarmos ao que já estamos vivendo, sermos resilientes, né? Cidades resilientes. Isso vai envolver modelos construtivos, técnicas de produção em nível local que ajudem a garantir essa sustentabilidade. Então a gente já vinha dando passos, mas agora, né, subiu para absoluta prioridade isso, porque é uma questão de sobrevivência premente, urgente, para já, para todos nós gaúchos, e um recado para todo o Brasil, né, para todo o nosso país, o continente sul-americano, se incorpore a uma agenda que já está presente em tantas outras sociedades e que vai ter que estar na absoluta prioridade de todos, governo, sociedade, iniciativa privada, em favor do futuro e da sobrevivência de todos nós.